João capítulo 11, a morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente e era de Betânia, cidade de Maria e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: Essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três, Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava por mais 2 dias. Só então disse aos discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Eles disseram: Rabi, o Senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto. E o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: Não são 12 as horas da luz do dia? Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça, porque há muita luz. Andando de noite, pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: Nosso amigo Lázaro está dormindo, vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar muito bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então, assim, Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Eu estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Assim, vocês terão novos motivos para crer. Agora vamos até ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: Vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia uns 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos dela por causa da perca do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: Se o Senhor tivesse chegado aqui, o meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, eu sei que se o Senhor pedir a Deus, isso será concedido. Jesus consolou-a e disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Sim, sei que vai, na ressurreição do final dos tempos. Jesus disse: Você não precisa esperar pelo fim. Eu, aqui e agora, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim, não irá morrer em definitivo. Você acredita nisso? Sim, Senhor. Sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: O Mestre está aqui e ele perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e Maria correu até Jesus. Jesus ainda não havia nem entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram todos atrás dela, pensando que ela ia até o túmulo de Lázaro para chorar. Maria foi até o encontro de Jesus, aonde ele estava, e ela caiu aos pés de Jesus, dizendo: Se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando, e os judeus chorando com ela, ele sentiu uma grande indignação. E ele perguntou: Aonde vocês colocaram Lázaro? Senhor, vem e vê. Naquele momento, Jesus chorou.
E assim os judeus pensaram: ele o amava muito. Outros discordaram: bom, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal de contas, ele não abriu os olhos de um cego? Mal contendo a indignação, Jesus chegou no local do túmulo. Era uma caverna muito simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor, a essa altura já está com mau cheiro. Ele morreu faz 4 dias. Jesus olhou para Marta bem nos seus olhos e disse: eu não te disse que se você acreditasse, você iria ver a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, Jesus disse: vão em frente, tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus então ergueu os olhos para o céu e orou: Pai, sou grato porque até aqui tu tens me ouvido. Sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está aqui presente, eu oro dessa maneira, para que eles possam crer que tu me enviaste. Então Jesus bradou: Lázaro, venha para cá. Lázaro saiu, ainda enrolado nos panos, da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou: desamarrem-no para que ele possa ir. Esse fato causou uma reviravolta muito grande entre os judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas, como sempre, alguns procuraram os fariseus para denunciar Jesus. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. E agora, o que nós vamos fazer? Perguntavam-se uns aos outros. Este homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nós temos. Então um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: Vocês não estão enxergando? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, Caifás profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali, isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém a fim de se prepararem para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Jesus era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Acham que ele vai aparecer aqui na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse do paradeiro de Jesus deveria informá-los. Eles estavam prontos e dispostos para prendê-lo.